O que você sente quando você pensa em Deus? Você sente leveza, paz? Ou você sente peso, medo? Talvez você nunca tenha parado para perceber e colocar isso em palavras. Mas isso pode estar sendo o maior motivo de muita gente estar se afastando da fé. Não por causa de Deus ou por causa de Jesus, mas por causa da imagem que construíram dele a vida toda. O problema, com certeza, nunca foi Deus nem Jesus Cristo. Talvez o problema seja o Deus que apresentaram para as pessoas durante uma vida toda. Um Deus que vigia mais do que acolhe, que cobra mais do que cura, que mais produz culpa do que leveza e descanso. Bem-vindo ao Ponte, o Pontecast, um espaço entre a religião e a fé. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Jesus aparece aqui para revelar um Deus completamente diferente. Porque quando vemos esse texto, nós percebemos que o senso comum cristão atribui esse título de ladrão ao diabo. Mas se você perceber e começar a ler desde João capítulo 9 e capítulo 10 junto, você vai perceber algo muito importante. Jesus está falando de pessoas. O título de ladrão está sendo atribuído a pessoas. Mas não qualquer pessoa. Estava sendo atribuído a pessoas que se apresentavam como representantes de Deus, mas que na prática estavam roubando a vida das pessoas. João capítulo 9 começa contando a história de um homem cego, e Jesus cura esse homem. Só que ao invés de gerar alegria e felicidade, aquilo começou a gerar incômodo nos líderes religiosos. Eles pegam o homem curado e o interrogam, pressionam e acabam expulsando ele da comunidade religiosa. Consegue perceber o contraste? Jesus devolve dignidade ao homem e a religião vai lá e devolve ele para a exclusão. E é exatamente depois dessa cena que Jesus conta a história então do bom pastor e ele fala essa frase: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Jesus está dizendo, existem pessoas falando em nome de Deus, mas estão produzindo medo, opressão e morte. E isso é muito sério, porque nem tudo que fala sobre Deus revela Deus. Jesus chama esses líderes de ladrões e salteadores. Por quê? Porque eles usavam Deus, mas não amavam pessoas. Usavam a fé para controlar, usavam culpa para manter poder, usavam a religião, mas em nada se pareciam com Deus. E talvez o mais triste é que isso existe nos dias de hoje ainda. Existe uma espiritualidade que produz pessoas cansadas, pessoas culpadas, assustadas. Gente que vive tentando merecer o amor de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus está se apresentando como um bom pastor. E isso muda tudo. Porque o Deus revelado por Jesus é completamente diferente do Deus que a religião sempre construiu. Até a vinda de Jesus, a humanidade enxergava Deus, na melhor das hipóteses, como uma divindade distante. E na pior delas, como um inimigo a ser temido. Mas Jesus vem revelar um Deus surpreendente. Um Deus que toca leprosos, que senta com pecadores, um Deus que chora diante da dor humana. Um Deus que lava os pés. E isso é revolucionário, porque deuses não lavam pés. Na lógica religiosa, os homens é que se ajoelham diante dos deuses. Mas em Jesus, Deus é que se ajoelha diante dos homens. E aqui, talvez esteja uma das maiores revelações do Evangelho. O Deus de Jesus não mata para vencer, Ele morre para salvar. Ele não destrói o lobo, mas Ele entrega a sua própria vida pelas ovelhas. Jesus não vai para a cruz porque perdeu. Ele vai porque ama. A cruz não é o fracasso de Deus. É a revelação definitiva de quem Deus é. E isso muda completamente a maneira de como nós devemos nos relacionar com Ele. Porque muita gente ainda vive tentando agradar a Deus movido por sacrifícios,
um Deus que ama sob determinadas condições, um Deus que, na verdade, está sempre mais pronto para punir do que para amar. Mas Jesus revela outra coisa. A Bíblia não diz apenas que Deus ama, ela diz que Ele é amor. E o amor não controla pelo medo. O amor atrai, o amor restaura, o amor transforma. Por isso, Jesus fala sobre vida abundante. Vida abundante não significa viver uma vida ausente de dor, mas significa ter a presença de Deus em meio à dor. Significa ter liberdade, segurança, descanso. Como Jesus diz, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. No pensamento hebraico, a expressão entrar e sair significava liberdade e segurança. Percebe? O Evangelho não é uma prisão, o Evangelho é libertação. Jesus não veio para aprisionar as pessoas em sistemas religiosos. Ele veio restaurar seres humanos. E isso não quer dizer que ter uma religião é errado. O que é errado é ser escravo de um sistema religioso. Talvez por isso é que Jesus naquele tempo foi tão criticado. Porque ele estava sempre perto de gente improvável. Pecadores se aproximavam dele sem medo. Feridos se sentiam acolhidos. Enquanto muitos líderes religiosos afastavam pessoas, Jesus aproximava. Porque o Deus revelado em Jesus Cristo não era um fiscal de culto. Ele é o pastor que vai atrás da ovelha perdida. Ele entra nos lugares quebrados da vida humana. Ele entra na casa da mulher violentada. Ele entra na dor do dependente químico e da sua família. Ele entra na solidão daquele que perdeu a esperança. Porque aonde existe dor, o amor de Deus deseja alcançar. Sob essa perspectiva, o Salmo 23 começa a fazer sentido de uma forma diferente. O Senhor é meu pastor, pastor, não carrasco, não opressor, mas pastor, aquele que guia, que protege, que conduz, que permanece presente até nos vales escuros. Então talvez hoje o convite de Jesus para você seja simples. Pare de fugir de Deus por causa da imagem errada que te construíram na sua mente. Porque o Deus revelado em Jesus não veio para te destruir. Ele veio para te dar vida, e vida em abundância. Porque no fim, a fé não é aprender a ter medo de Deus. É descobrir que em Cristo você finalmente pode descansar nele. E isto é Ponte, Pontecast, o caminho entre a religião e a fé.